Boa tarde, alunos do quinto ano. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, teremos aula de Matemática e Ciências. Matemática, estudaremos comparação e simplificação de frações. No nosso livro de Matemática, página 59, veremos comparação de frações. Para comparar frações, usamos os sinais menor que, maior que ou igual. Na comparação de frações, devemos observar 4 fatores. Primeiro fator, só é possível comparar frações que estejam relacionadas com o mesmo inteiro. Veja o exemplo. 2/4 e 2/4. Não podemos compará-las, pois os inteiros são diferentes. Segundo fator, quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem denominadores iguais, a menor fração será a que tiver o menor numerador. 2/4, 3/4. 3/4 menor que 2/4, ou seja, 2/4 é maior que 3/4. Quando as frações às quais pretende-se comparar tiverem numeradores iguais e denominadores diferentes, a maior fração será a que tiver o menor denominador. 1/4, 1/2, 1/8. 1/4 menor 1/2, maior que 1/4, maior que 1/8. Ou 1/8 menor que 1/4, 1/4 menor que 1/2. Quarto fator, quando as frações tiverem numerador e denominador diferentes, devemos reduzir os denominadores a um mínimo múltiplo comum para conseguir compará-las. Veja como fazer. 5/7 e 4/9. Tiramos o MMC dos denominadores, que é igual a 63. Substituímos os denominadores pelo MMC encontrado, dividimos o MMC pelo denominador da fração de origem e multiplicamos o resultado pelo numerador da mesma fração. Agora podemos comparar as frações, pois elas estão com o mesmo denominador. Logo, 45/63 é maior que 28/66, ou seja, 5/7 é menor que 4/9. Lembre-se, só podemos comparar frações relacionadas ao mesmo inteiro. Farão as atividades da página 60, 61 e 62, primeira coluna. Na página 62, segunda coluna, veremos simplificação de frações. Observe as frações a seguir: 5/10, 4/8, 2/4 e 1/2. Note que elas, apesar de diferentes, equivalem à mesma proporção, ou seja, estão sendo tomadas as mesmas partes do inteiro. Isso permite que simplifiquemos as frações, ou seja, trabalhemos com números menores, o que facilita o processo. Para simplificar uma fração, temos que saber se o numerador e denominador têm algum divisor em comum. 7/5 não pode ser simplificado, pois não tem divisor comum. 4/6 pode ser simplificado, pois o numerador e o denominador têm um divisor comum. 2 é o divisor comum entre 4 e 6, então dividimos-los por esse divisor. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, simplificando 4/6, temos 2/3, ou seja, 2/3 é a fração equivalente e irredutível a 4/6. Se houvesse divisor comum, continuaríamos a operação até encontrar a fração irredutível. Farão as atividades da página 63 e 64, primeira coluna. Para casa matemática, as atividades são no livro de atividades de reforço, páginas 108, segunda coluna, e 110, primeira coluna. Passaremos agora para a nossa aula de ciências. Veremos na página 45 a reprodução dos vegetais. A reprodução dos vegetais pode ser assexuada ou sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculino e feminino se encontrem para que haja a fecundação. A reprodução com fecundação. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais, na maioria das plantas, é a flor. Possui o androceu, que é o órgão masculino, e o gineceu, que é o órgão feminino. Existem vegetais que possuem os dois órgãos, o masculino e o feminino. Esses vegetais são chamados de hermafroditas. As partes de uma flor são gineceu, androceu, ovário, pétala e sépala.
As flores são formadas basicamente por 4 partes: o cálice, a corola, o gineceu e o androceu. Polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado ao androceu para o gineceu. O que acontece após a fecundação do pólen? A flor passa por várias mudanças em sua estrutura. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto e os óvulos fecundados se transformam em sementes. Germinação é a transformação da semente que vai dar origem a um novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e da água, as sementes precisam de luz para germinar. As sementes possuem as seguintes estruturas: camada protetora, embrião em seu interior e uma reserva de nutrientes. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente, e os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eliminam as sementes junto com as suas fezes. Esse mecanismo chama-se dispersão de sementes e ajuda a plantar várias árvores. A reprodução sem fecundação. Há vegetais que conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. É o que acontece com a roseira. Há outras plantas, como musgos, samambaias e avencas, que não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem através de estruturas chamadas de esporos. Ao cair em solo adequado, os esporos podem germinar e originar outras plantas da mesma espécie. Farão as atividades da página 49 e 50 que foram feitas em classe, e para casa, a atividade de reforço, páginas 142 a 144, primeira coluna. A todos uma boa noite e até a próxima aula.